Professor Paulo PCD, onde a educação inclusiva não é futuro, é agora. E começa quando enxergamos o potencial de todos, mesmo além do que os olhos podem ver. Olá! O que acontece quando o mundo chega ao seu limite? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos mergulhar na história e na estrutura das Nações Unidas, uma organização que, literalmente, nasceu das cinzas de uma crise global, com a promessa de que aquela devastação nunca mais se repetiria. Vamos entender como essa ideia se transformou na instituição complexa que a gente conhece hoje. Para a gente entender a ONU, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Pensa só no cenário. O mundo tinha acabado de passar não por uma, mas por 2 guerras mundiais. A destruição era uma coisa imensa. A perda de vidas, incalculável. Estava claro que era preciso encontrar um novo caminho, e com urgência. E foi exatamente aí, nesse cenário de completa ruína, que surgiu a faísca para uma das maiores mudanças nas relações internacionais do século XX. Olha, a urgência da situação era palpável. E não era só uma questão política, sabe? A gente está falando de milhões de pessoas mortas, cidades inteiras no chão, sociedades traumatizadas até a alma. A mensagem não podia ser mais clara. Chega! Era preciso impedir novas guerras a qualquer custo, promover a cooperação e, acima de tudo, proteger a dignidade humana. Era uma questão de sobrevivência mesmo, sobrevivência global. Então foi dessa necessidade, dessa urgência absoluta, que nasceu uma promessa. Uma promessa de paz, de diálogo, de um futuro que fosse diferente. E essa promessa ganhou um nome: Nações Unidas. E essa promessa virou realidade bem rápido. Olha só, em 26 de junho de 1945, lá em São Francisco, 50 países assinaram a Carta das Nações Unidas. E aí, poucos meses depois, em 24 de outubro, a ONU já estava existindo oficialmente. Essa data é tão importante que até hoje é celebrada como o Dia das Nações Unidas. Tá, mas qual é a missão da ONU, afinal? O que ela se propõe a fazer? Bom, a base de tudo são 4 objetivos principais. Pensa neles como os 4 pilares que sustentam toda a organização. Vamos dar uma olhada em cada um. O primeiro e o mais óbvio, o mais urgente: manter a paz e a segurança internacional. O segundo pilar é promover relações de amizade entre os países com base no respeito. Terceiro, apoiar o progresso social e o desenvolvimento econômico, ou seja, lutar contra a pobreza. E por último, o quarto, que talvez seja o mais sonhador de todos, defender os direitos humanos. Juntos, eles formam um plano bem abrangente para um mundo melhor. E essa frase aqui, ela resume a ideia perfeitamente. A ONU, no fim das contas, não é só um monte de prédios e burocracia. Na sua essência, ela se tornou um símbolo da esperança na união entre os povos. É a aposta de que sim, a colaboração é possível. Mais do que isso, que ela é necessária. Ok, então a gente já viu o porquê da ONU existir e o que ela quer fazer. Agora, a pergunta é como? Vamos mergulhar fundo nisso, no que a gente pode chamar de DNA da organização. Aquelas características que definem como ela funciona. A essência da ONU está em 5 pontos-chave. Primeiro, a universalidade. Pensa bem, são 193 países membros, praticamente o mundo todo. Segundo, a neutralidade, que é essa busca constante e difícil por ser imparcial. Terceiro, a cooperação internacional. A ideia aqui é simples: problemas globais só se resolvem com soluções globais. Quarto, diplomacia e diálogo, porque a ONU é o grande palco para a negociação. E por último, a ação humanitária, que é a presença da ONU no campo, ajudando quem mais precisa. E na prática, como é que isso funciona? A estrutura tem alguns órgãos principais. A Assembleia Geral é tipo um parlamento mundial, todos os 193 países estão lá, cada um com um voto. Já o Conselho de Segurança é o órgão mais poderoso responsável pela paz. Ele tem 15 membros, mas 5 são permanentes: China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos. E eles têm o famoso poder de veto. Tem também o Secretariado, que administra o dia a dia, o ECOSOC, que foca em desenvolvimento, e a Corte Internacional de Justiça, que resolve as disputas legais entre os países. É uma máquina bem complexa, né? Só que, claro, o mundo de hoje é muito diferente do mundo de 1945. A missão da ONU continua a mesma, mas os desafios, nossa, eles evoluíram e ficaram bem mais complexos. E aqui a gente precisa ser honesto. A ONU não é perfeita. Ela enfrenta desafios gigantescos. Conflitos que se arrastam por anos, a desigualdade entre países que só aumenta, a crise do clima e um ponto super importante, a dificuldade de fazer com que as suas decisões sejam realmente cumpridas.
É crucial entender esses problemas para sacar o papel dela hoje. Mas, mesmo com todas essas dificuldades, a ideia central ainda é muito poderosa. A ONU, com todas as suas falhas, ainda é a nossa maior esperança de diálogo global. É o único lugar onde o mundo inteiro pode, literalmente, sentar na mesma mesa para tentar encontrar soluções juntos. Isso tudo nos traz a uma pergunta final, uma pergunta para a gente pensar. Num mundo tão dividido, tão polarizado como o nosso, será que aquela ideia lá do começo, a premissa fundamental da ONU, ainda vale? A ideia de que o diálogo e o respeito são as ferramentas mais fortes que a gente tem, será que isso ainda se sustenta? O diálogo ainda é a nossa arma mais poderosa? Professor Paulo PCD, onde a educação inclusiva não é futuro, é agora. E começa quando enxergamos o potencial de todos, mesmo além do que os olhos podem ver.